Não vale matar nem explorar os animais. O lance é comer sem peso na consciência. Conheça um pouco mais sobre o veganismo. Imagine praticar um esporte sem precisar correr, suar ou até mesmo sem sair do quarto? Conheça mais sobre os esportes. E o Enem está chegando, desta vez ele vem com novidades. Esse é o assunto da entrevista no estúdio. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Nada de carnes, laticínios, medicamentos, roupas, produtos de higiene. Tudo que é feito com exploração animal está fora de cogitação para os veganos. E será que é possível manter um estilo de vida tão alternativo? E vamos conhecer um pouco sobre o veganismo. Olhando assim, a visão exótica desses pratos pode até não agradar. Mas a causa por trás deles fomenta um ideal que tem conquistado um público cada vez maior, o de veganos. Um estilo de vida bem alternativo, contrário a qualquer exploração que envolva animais. E para além da alimentação, o movimento ganha força em outras vertentes, buscando, acima de tudo, formar consumidores mais responsáveis. O veganismo, a gente tem notícias, que ele surge com os novos movimentos sociais, mais ou menos por volta da década de 60, final dos anos 60, início dos anos 70, com uma nova postura e compreensão do mundo. É lógico que no veganismo a gente tem diferentes partes, diferentes ideias. Então tem um veganismo mais ético, que está bem inserido nessa questão da exploração animal, passando por várias outras etapas. Tem o veganismo que é só dentro dessa concepção da dieta e não consumo dos derivados em geral. O veganismo tem sido reconhecido mais amplamente no aspecto das dietas e no campo da culinária. Em meio à cultura dos fast foods e dos produtos artificiais, evitar os derivados de animais pode parecer um ato de extremismo. Mas os adeptos desse estilo parecem satisfeitos com a escolha e usam a própria experiência para evitar que os estereótipos sobre o movimento sejam alimentados. O primeiro, estereótipo, talvez a pergunta que eu mais receba, é a questão das vitaminas. Lília, sua vitamina B12 e as proteínas, você vai ficar fraca, você vai morrer, essa alimentação não serve. O que eu sinto que é totalmente infundado, Muita gente faz essa pergunta sobre as vitaminas, como eu tenho um controle médico muito forte, eu nunca tive problema com isso, Na verdade, a gente sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos e que a gente consegue fontes de proteínas de vegetais. Então a gente consegue proteína vindo da ervilha, vindo da batata, vindo do arroz. E o comércio de alimentos vem se adaptando rapidamente ao perfil desse consumidor. Com a variedade de produtos disponíveis no mercado, não faltam opções para montar uma dieta totalmente vegana. Era a mercearia dos meus pais, só que eu já sou vegana há 2 anos. E desde o momento que eles abriram, eles tinham a parte de embutidos lá atrás e eu nem entrava comecei a falar um monte na cabeça deles. Não só pela questão da saúde, mas por toda a filosofia vegana, E aí depois de tanto que eu falei na cabeça deles, aí eles aderiram em janeiro à transição e em dezembro eu comecei a apresentar para eles, olha que embutidos vegetais legais, olha que legal esse presunto vegetal. Eles começaram a gostar, aí em janeiro eles trouxeram para cá todos os embutidos que eu fazia lá em casa e montaram um açougue vegano. Salame, presunto, linguiça, salsicha, rosbife. Pode até parecer, mas esses não são os ingredientes de um churrasco tradicional. As carnes vegetais têm sido as principais estrelas do mercado vegano, que cresce aproximadamente 40% ao ano, segundo empresários do setor. O aumento da tendência tem sido motivo de festa para os estabelecimentos especializados nos produtos veganos. E para a alegria dos veganos, essa alimentação diferenciada pode ser simples e barata. Quando você faz uma coisa do zero em casa, e tem gente que acha que isso demora muito tempo, mas na verdade é só uma questão de organização mesmo, aquilo acaba saindo muito barato. Então a média de supermercado lá em casa por semana dá uns R$20, Legume é barato,
Você consegue comprar em qualquer lugar, sempre tem, né, muita disponibilidade. O Brasil tem uma natureza incrível. Além da disciplina necessária para manter um estilo de vida tão singular, um apoio especial também faz toda a diferença. Sinto que é o desafio do vegano é ter ali ao seu redor pessoas que apoiem essa escolha e que o auxiliem ali. Às vezes, né, não tô tendo tempo hoje, né, vem a mãe e faz uma comida vegana, ou o marido, ou o irmão. Então eu sinto que essa é uma parte muito importante, se ajudar, porque não é esse embate, né, eu vegana contra o meu marido carnívoro, isso não existe. Nós estamos ali, somos uma família e cada um respeita essas escolhas um do outro. Horas de treino, acompanhamento psicológico e, por fim, estádios lotados. Carol, por incrível que pareça, não estamos falando de jogadores de futebol. Os gamers online chegam para quebrar estereótipos. Um jogo fictício, mas que tem sido a realidade de muitos. Uma arena lotada que vibra do início ao fim. Não é basquete, não é vôlei, nem futsal. O eSports mostra sua força no Mineirinho. Foram 8.000 ingressos vendidos em apenas 8 horas para ver a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL, que aconteceu no início de setembro. Fora da arena, mais de 2,5 milhões de pessoas acompanharam a disputa por outras plataformas. O League of Legends é o jogo mais popular do mundo, com mais de 100 milhões de adeptos. E o Brasil é o 6º país entre os que tem o maior número de jogadores. E se tem público, tem renda. A equipe vencedora do CBLOL colocou no bolso R$70 mil e conseguiu uma vaga no torneio mundial. Quem dominar o mundo do LoL pode levar para casa $1 milhão, o que corresponde a mais de R$3 milhões. Hoje, se a gente for pensar em outros esportes tradicionais, o eSports no Brasil, em questão de audiência, de alcance de público, tudo já é maior que o rugby, já é maior do que o basquete, acredito que é maior do que o vôlei. Para disputar campeonatos como esse, é preciso estar dentro de um time profissional que oferece uma casa para os jogadores treinarem durante várias horas por dia, como a Team One, que foi a equipe campeã no Mineirinho. A gente acorda 9 horas da manhã, tem o café da manhã e a gente tem uma reunião às 10, falando sobre o jogo, discutindo sobre pique, ban, draft. E aí vai de 10 às 11 e de 11 a 1 é um horário que a gente tem para poder ir para academia ou ficar jogando solo queue, que é fila ranqueada. E no caso eu vou para academia esse horário e aí quando eu volto eu almoço e o treino é de 1 às 8 da noite. E aí de 1 às 8 a gente joga. Terminou o treino, a gente discute mais um pouco até as 9 horas, a gente janta e depois continua jogando fila ranqueada até umas 11 da noite, meia-noite. Bom, a rotina de treino deles é bem intensa, principalmente quando você vai avançando as etapas do campeonato, você sente a necessidade de reforçar isso. Então, eles geralmente treinam de 6, às vezes 10 horas por dia, dependendo muito da época. Hoje a casa tem uma área de treinamento para os atletas, uma área de refeição, tem uma pequena área de lazer com churrasqueira e tudo. Eles têm uma suíte da equipe de LoL, que eles ficam lá. E aí nós temos uma colaboradora que ela lava, passa e cozinha para eles de segunda a sábado. E para deixar a cabeça dos jogadores no devido lugar, a equipe conta com o apoio de um psicólogo, que também é jogador do game. E aí, a compreensão fica mais fácil. Quando você vai trabalhar com esporte, é muito importante que você entenda o que está acontecendo, quais são as gírias, quais são os padrões, por que os atletas passam. Atletas? Isso mesmo! O que parecia brincadeira já movimenta quase $700 milhões por ano no mercado.
Um avanço que pode levar o eSports a ser reconhecido como modalidade olímpica já em 2024 em Paris. O alcance do jogo é muito grande, né? Todo mundo quer assistir o jogo, essa turma mais nova, e eles são o público do futuro. Como eles são o público do futuro, se as Olimpíadas, os grandes campeonatos não se adaptarem, eles não terão público. Se não tiver público, eles não atraem dinheiro. Não atraem dinheiro, não tem competição. Uma paixão eletrônica que ganha cada vez mais adeptos. Só o tempo vai dizer, mas o eSports parece ter vindo para ficar. T1 do circuito desafiante para o mundo. Eles são T1, campeões brasileiros de League of Legends 2017. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, o tema é o Enem 2017. E a nossa entrevista de hoje para falar desse assunto é com a Sandra Tosta, professora do programa de pós-graduação em educação da PUC Minas. Mas antes você confere mais um personagem da universidade. É o hashtag na PUC Minas. Meu nome é Valdivir, trabalho de jardineiro aqui na PUC. Tem 2 anos e meio que eu trabalho aqui de jardinagem. É uma área que eu gosto muito. A gente já tem um tempo bom na área, então a gente mexe com bastante coisa, que é plantio de grama, montagem de canteiro, manutenção em geral. Todo cuidado de jardins a gente está sempre fazendo no dia a dia aí, né? A jardinagem aqui é bem completa, então a gente faz um pouco de tudo assim, que completa, né, a jardinagem. Temos falado aqui no programa sobre o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que já se aproxima. O exame tem exigido dos candidatos muita preparação. E a nossa equipe foi conhecer o Educafro, um curso preparatório popular que é voltado para afrodescendentes. Veja na reportagem. Ser aprovado em um vestibular não é tarefa fácil. Exige dedicação, rotina de estudos e muitas vezes é necessário complementar os estudos fazendo cursinhos. Mas e quem não tem condições financeiras de bancar os custos de um cursinho particular? Como fica? Pois é, uma alternativa é procurar por instituições filantrópicas que oferecem preparação de forma gratuita. Este é o caso da Educafro, que atende a população negra e de baixa renda. A Educafro é uma rede de cursinhos pré-vestibular comunitários e atende a população afrodescendente, indígena e pessoas da camada popular, com o intuito de ajudá-los no processo de ingresso no ensino superior. Então, preparação para os vestibulares e, sobretudo, preparação para o Enem. Heloíse, Daiane, Luana, toda essa turma aqui tem um sonho em comum, que é a aprovação no vestibular. Esta é somente uma das muitas turmas que o Educafro possui no país. Só na região metropolitana de Belo Horizonte são 4 núcleos. Na regional de Minas Gerais são 11 ao todo. O projeto é mantido por instituições ligadas à Igreja Católica, como a província Santa Cruz. A gente atende a um perfil socioeconômico, geralmente atendendo aos critérios que o próprio nome já diz, né? Afrodescendentes, indígenas, pessoas da camada popular. E aí são os interessados vão aparecendo e os coordenadores eles têm aí autonomia para administrar quem são aqueles que podem e que devem participar dos núcleos. Mesmo após a aposentadoria, a Fátima Alves pretende ingressar na universidade. Ela se prepara para o vestibular aqui na Educafro e não deixa de tecer elogios. É uma instituição que, de certo modo, é muito levada a sério, né, por parte dos professores, né, por parte dos alunos. E a Fátima já definiu o que vai fazer. Ela quer ser nutricionista. Bom, eu pretendo fazer nutrição, né? Eu sou professora, né? Já trabalhei há muitos anos, me aposentei no estado como professora, mas hoje eu volto, né, para fazer o curso de nutrição. Para os professores que são voluntários, o sentimento é de contribuição para um país melhor. Eu acho que contribuir com a educação do Brasil é uma coisa positiva, que me faz eu me sentir bem. Eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas e os alunos me fazem muito bem, eu fico muito feliz com eles, assim. Eu vejo eles aprendendo, eu vejo eles evoluindo
Eu vejo eles com uma nova perspectiva na vida. Isso para mim é fantástico, assim. Muda muito a minha vida também. Além da preparação para o vestibular, a Educafro ainda firma parcerias com universidades particulares para conceder bolsas de estudos aos estudantes. O contato com os núcleos pode ser feito através do site educafro.org.br. Aqui no estúdio eu recebo Sandra Tosta, professora do programa de pós-graduação em Educação da PUC Minas. Seja bem-vindo ao Espaço PUC, professora. Obrigada, Tomás. É muito bom estar aqui com vocês, participando desse programa que é muito importante. Ah, que bom, fico feliz com isso. Então, professora, começando a falar sobre o Enem, olha bem aqui, qual que é a importância que a senhora atribui à realização do exame? Olha só, pensar num exame nacional de avaliação num país com a extensão do nosso país não é algo simples. Não é? Então, o Enem, nesse sentido, a cada ano ele foi se consolidando, ele foi se aperfeiçoando, ele é uma grande conquista quando a gente pensa em mecanismos de avaliação de ensino. Ele foi criado, salvo engano, em 1998. Foi em 98. Quer dizer, já tem alguns anos aí, e a cada ano, me parece, na medida em que as falhas vão surgindo, elas também vão sendo corrigidas. Mas é importante a gente pensar isso. O Enem é muito eficiente e o Enem é muito necessário e é um mecanismo que dá conta de pensar a educação, pensar o ensino médio no território nacional. Pois é, professora, mas o Enem, ele assume uma outra função também, que é de ser uma espécie de vestibular unificado, Sem dúvida nenhuma. Se o Enem inicialmente foi concebido para avaliar habilidades e competências dos alunos saindo do ensino médio, portanto, avaliar conteúdos, avaliar currículos, avaliar professores, o Enem acabou também se tornando um mecanismo de ingresso no ensino superior, seja pelo ProUni, pelo SISU, por outras políticas públicas de ingresso de alunos do ensino público na universidade. Eu confesso que eu não sei se a época em que o Enem foi pensado, que ele foi criado, já se antevia isto, Mas o fato é que, para o bem ou para o mal, o Enem acabou se tornando também este mecanismo que substitui o vestibular. O problema é que, como mecanismo de ingresso no ensino superior, o Enem acaba adquirindo algumas características de cursinho. Vocês viram lá o Educafro, que é o cursinho preparatório para as provas do Enem, para alunos pretos, mas afora isto, que de algum modo eu acho que artificializa um pouco a própria avaliação, ele é muito legítimo, ele é muito justo e penso que é sim um caminho legítimo de entrada na universidade. Professora, as faculdades particulares também adotam o Enem, também exemplo da PUC várias Minas. Delas. Universidades estrangeiras também aceitam tem Portugal. adotado a avaliação final. A senhora acha que isso facilita o acesso à universidade? Poderia facilitar de certa maneira? Sem dúvida nenhuma, que o Enem facilita na medida em que ele, na verdade, foi associado a outras políticas públicas de entrada no ensino superior. Esta é uma conquista muito, muito grande do governo anterior, dos governos anteriores, que pela primeira vez pensaram nas dificuldades dos alunos pobres, dos alunos oriundos de escolas públicas, de ingressarem nas universidades. Então, o Enem acaba sendo, além desta avaliação, para aperfeiçoamento da própria formação básica, tornou-se aí um mecanismo, um modo de ingresso no ensino superior e com isso eu penso que ele democratizou um pouco mais ou muito o acesso ao ensino superior, sem dúvida nenhuma. Inclusive a PUC Minas, que está com inscrições abertas para o vestibular, aceita a nota do Enem como forma de seleção. Exatamente, quer dizer, é o reconhecimento de que o Enem, as provas do Enem, elas, de fato, elas avaliam esses alunos do ensino médio. Agora, professora, essas mudanças todas que ocorreram, foram muitas, A cada ano, na verdade, a gente tem uma mudança ali. E a gente sempre quer compreender que é para melhorar o processo
do Enem. E aí a senhora acredita que nesta fase que o Enem se encontra, né, ele é mais eficiente talvez do que quando ele começou, mais eficiente do ponto de vista da avaliação mesmo do estudante, né, por exigir mais ali certas competências, a senhora acredita nisso? Eu acredito, né, que um exame nacional tão amplo como o nosso, a cada vez que ele é realizado e que ele é avaliado, ele próprio né, é avaliado, nós caminhamos para o seu aperfeiçoamento. Por exemplo, agora a prova será em 2 domingos, não mais num domingo apenas. É claro que isso deve ser um alívio para os estudantes que vão prestar o Enem, porque é um conjunto, não é, de provas que é realmente muito pesado. São, me parece, 180 questões. Não é? Então, para se fazer isso apenas num dia de prova, é muito estressante. Não é? Então, o fato dele ser agora em 2 finais de semana, é claro que o custo disso deve ter aumentado, mas é muito positivo para o aluno. Professora, você acredita que os critérios de avaliação da redação são efetivos? Efetivos? É porque tem esse, às vezes a gente fica com uma dúvida, né, Carol, em relação à correção da redação, porque as pessoas estão ali corrigindo um volume muito grande, né? Exato. Como que... E a redação é sempre um texto muito subjetivo, não é? Mas olha só, assim como se avalia as habilidades e as competências, por exemplo, nas ciências exatas, né, na tecnologia, na matemática, assim como no português, é possível também, não é, você definir critérios para avaliar do modo mais objetivo possível a produção de um texto que a gente sabe que ele é permeado, não é, pela subjetividade de quem o fez, de quem o produziu. Mas o próprio português, né, quer dizer, a ideia de uma linguagem e de adequação desta linguagem, e mais ainda, a redação, ela no fundo é também uma mensagem que se quer passar para outro, escrever sobre algo, não é? É possível, sim, fazer essa avaliação. Professora, uma questão interessante são os temas que são pedidos também na redação. É verdade, são temas muito contemporâneos, né? Pelo que a gente observa, né, nos últimos anos de Enem, o tema da redação, e isso eu acho muito bom, porque, no mínimo, mobiliza as pessoas, os meninos que vão fazer o Enem, para compreender melhor, não é, aquela temática que vai ser solicitada. Então, eu me lembro, por exemplo, acho que o ano passado, o tema foi intolerância, né? Num outro exame, o tema foi discriminação e preconceito, que são questões da ordem do dia, não é, que nós estamos vivenciando aí cotidianamente. E eu considero isso muito bom, não é, que o tema seja, sim, referente a algo da vida das pessoas, da vida do país. Professora, o que é legal também é que existe uma expectativa para o tema do Enem, então isso faz com que as pessoas se preparem em relação a diversos temas, né? Isso é legal, sim, porque quer dizer, na ausência, né, desta informação, ela só vai aparecer na prova, é preciso que você, então, se abra para conhecer melhor o que acontece no mundo, e não apenas no Brasil, não é? Mas no mundo, estamos no chamado mundo globalizado, em que muitas vezes, né, questões lá da Finlândia, elas podem aparecer aqui também. Não é? Então, é uma motivação maior, não é, para que a gente possa realmente ter uma leitura de mundo, né, mais ampla, mais abrangente e mais crítica, inclusive. A senhora arrisca algum palpite para esse ano? Este ano? É difícil, né? É difícil, não é? Aliás, em meio a tantos problemas que esse país está passando, não é? Difícil. Quem sabe, sei lá, parlamentarismo. Um bom tema. Professora, nosso tempo está estourando. Né? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada. O programa de hoje chega ao fim. Envie sugestões e comentários para o nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br e participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia. Tchau.